Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, onde nós temos vindo a falar, domingo após domingo. Fizemos uma pequena interrupção nesta sequência de capítulo a capítulo de Lucas, quando passámos a quadra do Natal e Ano Novo. E hoje eu gostaria de falar sobre conhecimento bíblico. Temos muita gente que gosta de saber muito da Bíblia e gosta e mais da Bíblia. Isso é bom, é importante nós sabermos e conhecermos bem a Bíblia. Mas alguns até se orgulham de muitos cursos bíblicos que têm feito e cursos teológicos que têm realizado e que já fizeram na sua vida. Fazem até a questão às vezes de discutir as posições dos teólogos. Sabem que os teólogos gostam muito de escrever livros sobre as posições teológicas e isso é bom, ajuda. Aliás, os pastores são ajudados pelas opiniões dos teólogos quando consultam consultam outro e vão confrontando as ideias de uns e de outros quando se preparam para trazer uma mensagem a um estudo bíblico à igreja. Mas a minha pergunta hoje é esta: será que será que é suficiente nós conhecermos muito da Bíblia, sabermos muito de teologia, defendermos esta ou aquela posição deste ou daquele teólogo? Porque às vezes há pessoas que chegam perguntando, às vezes até ao pastor, então o pastor identifica-se com quem? Com este ou com aquele teólogo? Não é? Qual é a sua teologia bíblica? E hoje queríamos ler então em Lucas, no capítulo 10, porque houve um teólogo que se aproximou de Jesus. Não era chamado assim de teólogo, mas era chamado de doutor da lei, intérprete da lei. Aqueles que liam as Escrituras e depois as explicavam aos outros e diziam aos outros como é que aquilo deveria ser posto em prática. E é interessante que neste texto nós vemos um homem doutor da lei, mas vem aqui com perguntas para Jesus, mas vamos ver ao ler aqui no versículo 25 de Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 25, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como interpretas isso? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, aproximou-se dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E ao aproximar-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. É interessante nós olharmos para este texto e normalmente nós focamos-nos na parábola que Jesus conta. Nós focamos-nos
naquilo que o samaritano fez e naquilo que o levita e o sacerdote não fizeram. E é aí que nós normalmente nos preocupamos. Ao ler este texto, eu pensei, e o homem que fez a pergunta? E aquele intérprete da lei? O texto diz-nos que levantou-se um certo doutor da lei, alguém que conhecia bem a Bíblia, alguém que conhecia bem as Escrituras, alguém que estudava, que escrevia, que ensinava, e, tentando, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Antes de pensarmos nesta pessoa, vamos pensar na pergunta. A pergunta é uma pergunta séria. Embora ele não fosse muito sério na maneira como fez a pergunta. Mas a pergunta é uma pergunta séria. É a pergunta que todos devem fazer. Toda a gente deve fazer esta pergunta. Toda a gente deve ter a preocupação da sua eternidade, do seu futuro. Esta é a pergunta que eu tenho que fazer, que cada um de nós tem de fazer. Um doutor da lei era alguém que conhecia bem a lei, conhecia bem as Escrituras, mas também sabemos que a sua intenção não era boa. Ele estava ali não porque queria uma resposta. Ele estava ali a fazer a pergunta porque queria ter uma boa discussão teológica. Queria tentar, a expressão aqui na minha Bíblia é tentar, era provocar Jesus. Armar uma cilada para ver se Jesus dizia alguma coisa que fosse contra a lei, para depois o condenar. Nós hoje continuamos a ter muita gente assim. Muita gente que faz perguntas não porque quer saber, mas apenas porque quer discutir. Vêm com uma pergunta, como é que é? O que é que a Bíblia diz? Não porque queiram mesmo saber, como é que é na vossa igreja? Não é? Muitas vezes não querem saber. Há pessoas que querem, estão mesmo interessadas, mas uma boa parte das pessoas quer discutir, quer ter uma boa discussão teológica, quer saber qual é a nossa posição sobre isto ou sobre aquilo, mas não faz a pergunta, e para mim, o que é que eu tenho de fazer para ganhar a vida eterna? Hoje nós continuamos a ter realmente muita gente interessada em discutir religião, em discutir doutrina, em discutir teologia, e não perguntam porque desejam saber alguma coisa mais, mas alguns deles porque se acham até mais sábios do que os outros. Acham que sabem mais do que qualquer outro e então querem apresentar os seus conhecimentos ou então querem apresentar as suas posições e querem ter apenas um pretexto para discutir. Mas realmente, como eu disse, esta pergunta não é uma pergunta para deitar fora. Esta é uma pergunta pertinente. É uma pergunta séria que todos devíamos fazer. Onde vou passar a eternidade? Onde vou passar a eternidade? As pessoas vivem de uma maneira que não pensam no seu futuro eterno. Vivem o presente, o hoje. Mas a Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então todos morremos uma vez, não morremos duas, nem três, nem quatro, é uma só. Ou seja, isso significa que temos só uma vida aqui, mas com a morte não é o fim, não termina, porque há um depois, diz lá, vindo depois disso. Às vezes nós esquecemos de falar isto às pessoas. E depois da morte? Como é que vai ser a tua vida ou a tua existência? E este homem tinha esta pergunta. Podia não ter a preocupação, mas pelo menos a pergunta tinha. Como é que vai ser depois da morte? Onde é que eu vou passar a minha eternidade? Será que os irmãos já passaram tempo a pensar onde é que vão passar e como é que vão passar a vossa eternidade? Não quer dizer que a gente tenha as respostas todas de como é o céu ou de como é o inferno, mas temos a preocupação de saber qual é o meu destino eterno. Preocupações com questões espirituais sérias. Normalmente essas questões não ocupam muito o nosso tempo, nem a nossa mente. Mas deveriam.
porque elas definem toda a nossa eternidade. As perguntas normalmente que a gente ocupa a nossa mente e o nosso tempo são aquelas que Jesus lá em Mateus também falou. Não andem a perguntar o que vestiremos, o que comeremos, não é? Mas essas são as perguntas que a gente faz. Como é que eu vou comprar casa? Com quem é que vou casar? Qual vai ser a minha profissão? Qual é a profissão que dá mais dinheiro? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Que carro vou comprar? Normalmente são estas as perguntas. Mas quando é que a gente para de dizer onde é que eu vou e como é que eu vou passar a minha eternidade? Jesus, nessa mesma passagem, em Mateus capítulo 6, ele diz no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. O resto será acrescentado. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, temos aqui, neste texto, uma chamada de atenção que eu gostaria de fazer aos irmãos para uma questão que toda a gente deveria fazer, uma questão importantíssima, que é, com boa intenção ou má intenção, ele fez. E nós devemos fazer com boa intenção, com a preocupação séria de saber qual é o nosso destino eterno. Mestre, o que é que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? O que é que vai acontecer comigo depois da minha morte? Já pensaram nisso? E esta é a pergunta que nós também devemos fazer a algumas pessoas que às vezes vêm ter connosco para discutir algumas coisas. É assim, como é que tu vais passar a tua eternidade? Onde é que tu vais passar a tua eternidade? A resposta onde é que nós encontramos? Vamos ver o que Jesus respondeu. Jesus diz no versículo 26, Lucas 10, 26, ele disse-lhe, e Jesus respondeu com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como lês isso? Ou seja, como é que tu interpretas isso? Tu és doutor da lei, tu tens a vida inteira, tens levado a vida inteira a estudar teologia, não é? Então, o que é que diz na lei? E realmente este homem vai dar uma resposta certa. Jesus diz mesmo que disseste bem, respondeste bem. Ele foi à lei, àquilo que ele conhecia, e ele respondeu com os mandamentos que estavam. Ele fez uma combinação de passagens. Ele foi a Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 5. Foi também a Levítico, capítulo 19, versículo 18, onde estes ensinamentos estão. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser, não é? E amarás ao próximo como a ti mesmo. Então a intenção, aquilo que o Senhor ouviu, que Jesus ouviu deste homem, foi uma resposta certa, bíblica. Mas o importante que eu quero aqui focar é isto, é que a resposta às questões espirituais nós só as encontramos na Bíblia. Por isso Jesus direcionou aquele homem para a Bíblia. O que é que está escrito? O que é que está escrito? Na lei, ou seja, na palavra de Deus. Hoje, e muitas vezes nós procuramos as respostas em livros deste autor, livros daquele autor, mais recentemente quer dizer, nas últimas décadas, vamos pesquisar na internet, vamos ao YouTube ou ao Google para saber o que é que alguém diz. Muitas vezes pessoas que a gente não conhece de lado nenhum, nunca ouviu falar neles, mas a gente vai ouvir aquelas opiniões. O que é que este teólogo diz? O que é que este erudito fala? Ou então, o que é que o pastor pensa? Muitas pessoas vêm ter comigo, o que é que o pastor acha disto? Qual é a resposta que devemos dar? O que é que está na Bíblia? Não é a minha opinião, não é a opinião deste teólogo ou do outro, é o que é que está na Bíblia. O que é que a lei diz? O que é que o Senhor ensina na sua palavra? Então nós não temos que encontrar a resposta no pensamento que a maioria tem, naquilo que é moda agora dizer-se.
Nós não temos que encontrar a resposta até naquilo que eu acho, nem naquilo que um teólogo, por muito bom que ele tenha sido, ou seja, afirma. A resposta tem que estar na palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse. Onde é que está a resposta? O que é que a Bíblia diz? O que importa é o que a Escritura diz. Deixa-me fazer uma pergunta, irmãos. Onde é que tu estás? Onde é que eu ando à procura de respostas? Nós temos dilemas, nós temos questões, temos problemas. Essas questões são espirituais, às vezes emocionais, situações familiares. Onde é que eu vou procurar a resposta? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? O que é que está escrito na palavra de Deus? O que é que tu lês? E como é que entendes isso que lês? Podemos consultar e ter a opinião do mais erudito dos teólogos, dos filósofos, dos líderes religiosos, mas a verdadeira e a única resposta certa nós encontramos-la na Bíblia. É importante nós não esquecermos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nós podemos estar a ser conduzidos por alguém ou por nós próprios ou pelos nossos próprios sentimentos para fazer desta maneira ou para entender desta maneira, mas o que nos importa é o que é que a Bíblia diz. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Desprezar o que a Bíblia diz é desprezar o que Deus diz. Desprezar o que Deus diz é o mesmo que desprezar Deus. Há coisas na palavra de Deus que são difíceis de nós aceitarmos, porque vêm contra nós. É verdade. Mas é a palavra de Deus. E nós temos de aceitar. Porque quando nós aceitamos e pomos em prática aquilo que Deus diz na sua palavra, o que é que o Senhor também diz na sua palavra? Somos felizes, somos abençoados. É importante dar ouvidos a Deus, mais do que dar ouvidos àquilo que os homens dizem e ensinam. Isso não significa, meus irmãos, que nós não podemos ouvir o conselho de alguém, que nós não podemos ler a opinião de alguém, mas o mais importante é ver o que é que a Bíblia diz. Quando Paulo chegou a uma cidade chamada Bereia, ele expôs o Evangelho, foi à sinagoga, falou com os judeus e expôs aquilo que era a mensagem de Jesus Cristo. E a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 17, que aqueles homens foram fazer uma coisa. Foram confrontar o que Paulo estava a dizer com aquilo que estava escrito. E estes homens de Bereia examinaram as Escrituras para ver se era mesmo assim. E puderam confirmar que as Escrituras anunciavam que Jesus viria para morrer e dar a sua vida por nós. Então, irmãos, é este espírito que deve existir em nós. Procurar conhecer o que é que a Bíblia diz. Mesmo quando ouvimos uma pregação do pastor José Santana, ou do pastor Andrés, ou de outro irmão qualquer, que seja o Ken, seja o Márcio, seja outro aqui na igreja, ou principalmente quando ouvimos na internet, no YouTube, que há muita gente a ver e a ouvir, analisem. Vejam se é condizente com aquilo que as Escrituras diz. Porque se a pergunta que aquele doutor da lei, que aquele homem importante, teólogo, fez é fundamental, o que é necessário fazer, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, é uma pergunta com questões sérias espirituais que todos nós devemos fazer. Também a pergunta que Jesus faz é importante. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Mas não basta conhecer o que a Bíblia diz. Não chega. É preciso praticar. É preciso fazer. Este homem, este doutor da lei, sabia o que é que a Bíblia dizia. Tanto que ele foi capaz de ir buscar um livro da lei, Deuteronômio, outro livro, Levítico, e pôde fazer a combinação
para chegar a uma conclusão. Ele respondeu bem. Só que agora ele é desafiado a algo mais sério. Jesus disse: disseste bem, está certo. Agora vai e faz isso. Agora vai e faz isso. Ele sabia que deveria amar a Deus. Conhecia o mandamento. Sabia que deveria amar o próximo. Mas é tão interessante reparar que este homem que conhecia, que sabia que havia de amar o próximo, que isso era o que Deus queria para herdar a vida eterna, segundo a interpretação dele. Não que Jesus esteja aqui a dizer que a salvação é pelas obras. O que Jesus aqui está a dizer é que quando nós cumprimos aquilo que a Bíblia diz, quando nós seguimos o ensinamento bíblico, nós encontramos a verdade. E amar a Deus é entregar-lhe a nossa vida. Amar o próximo é a prova de que nós amamos a Deus. E este homem sabia isto. Mas vejam, o versículo 25 diz que qual era a intenção dele? Ele foi ter com Jesus, fez a pergunta, numa grande demonstração de amor pelo próximo, que era Jesus. Provocando, tentando. Ou seja, por um lado ele conhecia e sabia que era isso que a Bíblia dizia, amar o próximo. Mas ele, ao próximo, Jesus, era o seu próximo. Ao próximo, ele estava a armar ciladas para ver se ele caía, para ver se tinha uma razão para o condenar. Isso era amor ao próximo? Não era. Mas ele sabia que tinha que amar o próximo. Mas estava a armar uma cilada, talvez com a intenção de condenar Jesus, se ele dissesse alguma coisa contra a lei. Onde é que estava o seu amor ao próximo? Não basta saber, é preciso fazer. Irmãos, nós podemos saber muito da Bíblia. Podemos conhecer até muitos versículos bíblicos de cor. Podemos saber muito de teologia. Mas se nós não pusermos em prática, isso não tem valor nenhum. Jesus disse em João capítulo 13 e versículo 17: se sabeis estas coisas, felizes sereis se as praticardes. Se sabeis, então, bem-aventurados, felizes se puseres em prática. Não basta saber, se nós não pusermos em prática, isso não tem valor nenhum. Não funciona. Eu tenho que aprender e pôr em prática. É como o aluno, não é? Os mais novos sabem disso, não é? Vocês sabem as regras lá da matemática ou da física, sabem como fazer a equação, como resolver o problema, e porque aprenderam aquilo tudo. Chega ao dia do teste, não fazem. Valeu? Não valeu. A nota vai ser 0. É preciso saber e fazer. É preciso saber e fazer. Seja em que coisa for. Então, na vida espiritual, na nossa relação com Deus, na nossa vida prática, nós temos que pôr em prática aquilo que a Bíblia nos diz. Não basta saber que devemos amar o próximo. É necessário pôr esse amor em ação. Que adianta eu saber que devo amar o próximo como a mim mesmo, se quando eu ofendo alguém, quero que me perdoem, porque eu me amo e quero ser perdoado, mas eu não sou capaz de perdoar ao próximo. O que adianta eu dizer que confio em Deus, ou dizer que sei que a Bíblia diz que nós vivemos pela fé, o justo viverá da fé, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu sei tudo isso, mas na hora da aflição, na hora da dor, não faço nada disso. Fico ansioso, inquieto, procuro as minhas próprias respostas. O que é que adianta saber que a Bíblia nos diz para nós servirmos ao Senhor com alegria, mas nós fazemos-lo por obrigação, ou fazemos-lo por interesse, para ganhar protagonismo ou qualquer outra coisa? É importante saber e agir em conformidade. Mas não basta saber e não fazer. Assim como também, muitas vezes nós sabemos, mas não entendemos. Reparem o versículo 29, este homem volta a fazer uma pergunta. Querendo justificar-se a si mesmo, ou seja, ele percebeu que ele não estava a viver de acordo com aquilo, então ele diz assim, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo?
Isso é tão vago. Quem é o meu próximo? Esta é uma pergunta muito interessante, mas é uma pergunta errada. Esta pergunta está mal feita. E Jesus responde com uma parábola, a parábola do bom samaritano. E nesta parábola Jesus vai mostrar realmente que o meu próximo não é aquele que se aproxima de mim. O meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. E isso faz toda a diferença. A pergunta certa seria de quem eu me tenho aproximado. Porque reparem o que é que aconteceu. Jesus conta a parábola, nós conhecemos a parábola. Um homem vinha, foi assaltado, foi espancado, deixado ali quase como meio morto, não é? E passa um sacerdote, um religioso, aquela pessoa cuja vida estava dedicada ao serviço do templo, ao serviço de Deus. Era ele que fazia os sacrifícios, era ele que intercedia em oração pelo povo, era um homem, que nós podíamos dizer, um homem espiritual, um sacerdote. E o que é que o texto diz? Diz que aquele homem, vendo, passou de largo. Ou seja, ele viu e afastou-se. O levita era outro homem relacionado com o templo. Era alguém que estava ao serviço também do templo. Não sabemos qual era a sua função, porque os levitas tinham várias funções. Desde limpar o altar do sangue, dos sacrifícios, até a ser músico. Havia muitos serviços que os levitas faziam. Limpar lá os vasos, todos os objetos, os candelabros. Eram eles que faziam todos esses trabalhos. Eram os levitas, serviam no templo. Mas também ele viu e passou de largo. Sabem o que é que isto significa? Eles estavam tão preocupados com a sua religiosidade que nem sequer se aproximavam daquele homem. O homem parecia que estava morto, mas ele estava meio morto. Isso significava que ele também estava meio vivo, não é? Se a Bíblia diz que ele estava meio morto, é porque também estava meio vivo. Mas, segundo a lei, o levita não podia, nem o sacerdote, ministrar no templo se tocassem num morto, porque ficavam contaminados, depois tinham que se purificar. Então a sua preocupação é, não me quero sujar. Eu não quero sujar as mãos, não me quero contaminar, portanto, fica aí. Depois vem o samaritano. E o samaritano olhou, viu, e o que é que o texto diz? O texto diz que este samaritano, vendo, versículo 33, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Os medicamentos da altura. Temos que dizer aos médicos hoje para receitarem azeite e vinho, não é? Sabem que o vinho tinha uma substância alcoólica, não é? Então, bom para purificar, lavar as feridas. Quem já viu aqueles filmes de cowboys, não é? De americanos, o que é que os cowboys faziam? Era pôr o whisky para desinfetar. Então, mas sabemos que ele tratou daquele homem. Tratou dele, aproximou-se, porque foi movido de íntima compaixão. Realmente há aqui amor pelo próximo, e ele interrompe a sua viagem, prejudica a sua agenda, aproxima-se e cuida. Custou. Reparem que ele pôs o homem em cima do seu cavalo. A Bíblia aqui na minha versão diz cavalgadura, não é? Se ele o pôs no seu cavalo, provavelmente ele foi a pé até à estalagem, conduzindo o homem, pagou e disse, pronto, já fiz a minha parte, agora os outros que façam. Não. Ele disse, eu vou voltar,
Se for preciso mais alguma coisa, eu estou aqui. Então ele perdeu tempo e dedicou-se àquela pessoa. Tudo isto porquê? Porque ele se aproximou do próximo. Então a pergunta certa seria não quem é o meu próximo, mas de quem é que eu me tenho aproximado. Há muitas pessoas que dizem, não tenho tido oportunidade para ajudar ninguém, não tenho tido... Mas de quem é que tu te tens aproximado? Muitas vezes nós vemos as misérias dos outros, vemos a incredulidade dos outros e dizemos assim, não vale a pena ir lá ter com ele. É caso perdido. Então nós afastamos-nos como ao levita e como ao sacerdote. Mas aquela pessoa que está, de quem nós nos afastamos, às vezes até pode ser uma pessoa horrível. Mas a Bíblia diz para eu amar. Amar o meu próximo, mesmo quando o meu próximo é o meu inimigo. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Então nós temos que nos aproximar. Não afastar, mas aproximar. Aproximar com o cuidado que devemos ter com aquele que está a necessitar da nossa palavra, da nossa ajuda, da palavra de Deus. Quem é o meu próximo? Pergunta errada. Eu, durante muito tempo, olhava para esta parábola e dizia assim, mas isto não faz sentido. Jesus diz, mas de quem foi o próximo dele? Quem foi o próximo dele? E o doutor da lei responde, o terceiro, não é? O samaritano. Mas foi próximo porquê? Foi próximo porque se aproximou. Foi próximo porque se aproximou. Se tu te afastares, não tens próximo nenhum. Se tu te aproximares, tu tens muitos próximos. Muitos próximos. Então, neste texto, irmãos, e para terminar, nós vemos que há um homem, à semelhança daquilo que hoje há muitos homens e muitas mulheres, prontos para discutir teologia. Sabem muito da Bíblia, querem mostrar que sabem, mas quando estão a fazer perguntas não é para conhecer melhor a Deus, para esclarecer os seus dilemas, mas é para apenas entrar numa boa discussão teológica. Alguns sabem tanto que estão prontos e sempre disponíveis para ensinar os outros, mas nunca para aprender. E pior do que isso, dificilmente disponíveis para fazer o que sabem. Eu espero que nenhum de nós viva assim. Mas é bom a gente perguntar-se, hoje mesmo e agora, o que é que eu tenho estado a fazer com aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus? Aquilo que eu aprendo dia a dia nas minhas leituras da Bíblia, nas minhas meditações, nas mensagens que ouço e nos estudos bíblicos que faço ou que assisto. O que é que eu tenho feito com isso? É importante que tu tenhas a certeza da tua salvação, de onde vais passar a tua eternidade. É importante que tu conheças as Escrituras. É importante que tu deposites em Deus a tua fé. Mas a fé bíblica é uma fé prática. É uma fé em ação. Por isso Tiago dizia, sede praticantes e não somente ouvintes da palavra. É preciso crer, é preciso primeiro conhecer, crer e viver aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então que hoje, meus irmãos, cada um de nós possa olhar para dentro e dizer, Senhor, o que é que eu não estou ainda a fazer daquilo que eu sei que devo fazer? O que é que eu preciso fazer mais para pôr em prática a tua palavra? E que o Espírito do Senhor possa ensinar a cada um de nós, possa trazer à nossa mente, ao nosso coração, o que é que necessitamos de fazer, de praticar daquilo que já sabemos. É bom saber, é bom crer, mas é importante viver aquilo que queremos. Amém.